Bom, 7 horas da noite, fazendo a abertura da sala Blue Violet do dia 13, com a nossa convidada Olivia Braski. Queria agradecer as pessoas que eu não conheço, que estão aqui com a gente, pessoas que entrando pela primeira vez, né? Alexandre, a Silvia, Sim, obrigado, Cris. Renata, Eliane. Vocês são de Curitiba também, que nem a Olivia? Peraí. São? Pô, você tem que... Tá aqui. O microfone de todo mundo fica desligado. Quando vocês quiserem falar, vocês podem ligar. O legal Tá dessas dando pra salas... ouvir? Agora sim, eu desliguei. Eu liguei para você. O legal dessas Obrigada. salas é que a gente pode ter convidado o Brasil inteiro, né? Então, assim, na primeira semana teve Porto Alegre, agora Curitiba, daqui a pouquinho vai ser Rio, né? E a gente vai conseguindo trazer todo mundo para o mesmo espaço. Isso é muito legal. E a nossa conversa hoje é sobre cultura de paz, né? É um termo que a gente ouve muito, que algumas pessoas aqui provavelmente trabalham com isso, né? Ou já trabalharam com isso de alguma maneira. Só que também não é um termo muito óbvio, né? Não é uma coisa que realmente as pessoas acessam o que quer dizer de verdade. E por isso eu pedi para a Olivia, que é uma pessoa que tem uma super experiência, né, que vive isso, respira isso, estuda isso, e que também foi minha professora de Círculos de Paz, né? Passamos 4 ou 5 dias super intensos, né? Sim. E então eu convidei a Olivia para a gente conversar um pouquinho sobre o que é cultura de paz, de fato, e o que quer dizer ter uma cultura de paz nos dias atuais, né? A gente vai ter um tempinho para a Olivia falar, para a gente perguntar, e a meditação vai ficar no finalzinho, uns 15 minutos, tá bom? Então, Olivia, queria que você começasse, por favor, se você quiser se apresentar um pouquinho e falar o que é a cultura de paz. Mas então, bom, primeiro eu queria agradecer, né, a Cris pelo convite. Estivemos juntas em 2016 e desde então estivemos em contato e nos acompanhando. Uma das grandes incentivadoras minhas, porque o caminho de cultura de paz, ele é muito recente, né? Então eu vim de uma origem em relação ao direito, então eu, enfim, me formei advogado, trabalhei um par de anos e vi que aquele sistema de vingança punitivo não servia ao propósito que eu tinha quando eu percebia que as pessoas estavam em conflito e busquei encontrar outras abordagens, outras formas de realmente encontrar o que fosse mais próximo da causa real, né? Então, são alguns anos já, são 9 anos de dedicação à facilitação de grupos, à transformação de conflitos, que passa pela comunicação não violenta, a justiça restaurativa. Algumas pessoas já ouviram falar das práticas restaurativas, os círculos, né? Círculos de construção de paz. E encontrar uma nova forma da gente dialogar, mas mais do que isso é trabalhar a nossa visão de mundo, né? Isso não é uma coisa, não é fácil, é simples, mas não é fácil, porque é uma cultura extremamente violenta e separatista, que a gente nasceu nessa cultura, e a todo momento nós estamos criando cultura mesmo no momento que somos fruto dela, né? Então, requer atenção, né? Requer ter uma perspectiva um pouco mais ampla e um desejo de mudança, né? Porque mudar não é fácil. A gente está passando por um momento muito específico, né? De uma pandemia que está nos obrigando a parar e pensar o que a gente quer, como que a gente veio parar aqui. Nossas perguntas existenciais, elas sempre estão disponíveis para nós, desde pequenos estímulos de algum conflito dentro da sua casa, no seu trabalho, né, até o propósito de vida, onde eu quero colocar minha energia,
de que forma que eu quero agir no mundo, como que eu quero ser, quem sou eu, enfim. Todas essas perguntas existenciais, elas estão disponíveis para nós, né? Então, é um pouco, às vezes, quando as pessoas escutam cultura de paz, corre o risco de vir duas coisas na cabeça. Primeiro que, isso é coisa de gente lá dos direitos humanos, ou hippie que quer abraçar a árvore, etc., né? Trazendo essa sensação um pouco de passar a mão na cabeça, de que está tudo bem, né? Como se essa fosse uma saída, e não se trata disso, né? E também não se trata de igualitar as pessoas, né? Uma certa unanimidade de que todo mundo tem que ser buena vibra, good vibes, né? O que isso deveria ser. Então, esse ideal, às vezes, bem carregado, e muitas pessoas rejeitam a cultura de paz, porque esse ideal, quando elas olham para a realidade, não encaixa, né? Porque o ideal, ele é perfeito. E a nossa realidade é humana e imperfeita, né? E faz parte que seja, como eu brinco que é como se fosse parte dessa matrix, a imperfeição, porque é a partir da imperfeição que a gente consegue ir se desenvolvendo, né? Então a cultura de paz, ela surge, né? Ela vem à tona, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, onde as promessas do mundo moderno e industrial falharam, né? Falharam de uma forma muito pesada, né? A gente viu que ter o corpo separado da mente, né? De ter os tempos das pessoas como se fossem relógios, né? Coisas que vinham já uns séculos anteriores, mas que nos trouxeram para uma realidade muito cruel, que é a gente precisa da conexão humana. Nós não somos robôs, nós não somos relógios, embora a gente tenha um ritmo, né? Mas existe algo vivo que pulsa e que era necessário combinarmos algumas coisas básicas para que certas atrocidades não acontecessem, né, novamente, como se fosse uma forma de tentar impedir com que isso acontecesse. Então, eu não lembro exatamente o ano, mas a partir de 45 a ONU trouxe isso, né, como a cultura de paz como um conceito, e ela conceitua isso como um conjunto de valores, de atitudes e de modos de comportamento e de vida. E ela traz lá que rejeitam a violência, eu quero falar um pouquinho sobre isso depois, e que apostam no diálogo e na negociação como forma de prevenir e solucionar conflitos, buscando agir na causa das questões, né? Que geralmente a gente fica na superfície. E eu vou contar para vocês que quando eu trabalhava com direito, uma das áreas que eu trabalhava era a área de família. E as pessoas brigavam muito, seja por um bem, por um objeto, por uma determinação de visita, seja o que for. E era muito comum que uma das partes falava, então tá bom, eu dou para você o que você quer, ou vamos fazer do seu jeito. E a pessoa que queria tanto aquilo e estava, né, com aquele fervor todo, quando recebia esse, ok, vamos fazer, tá. A pessoa respirava, ficava feliz por 2 segundos, eu falava, mas tem mais não sei o que, tem outra coisa lá, que nem na verdade estava como algo importante no início. Aí eu falei, gente, mas se não é sobre isso que a gente está brigando, sobre o que é? Então, essas camadas mais profundas que eu tenho buscado não só estudar como praticar, que é trazer a atenção para nós como pessoas, né? Porque a cultura, como eu estava comentando no início, a gente é fruto de uma cultura, mas a gente também está criando cultura ao mesmo tempo. Então, eu sei que todas as escolhas que eu faço, as minhas reações, ou a visão de mundo que eu busco vivenciar e concretizar através do meu trabalho, das minhas coisas, eu tenho que considerar onde que eu estou reforçando. Estou reforçando o medo, a separação, a violência, ou estou buscando ter uma paz sobre ser eu, né? Então, ter uma autenticidade, poder me sentir bem na minha própria pele, né? E, da mesma forma, ter relações um pouco mais equilibradas e felizes, né?
Então, se afastar um pouco dessa ideia de que mudar dói, mas não, a gente não precisa fazer isso de uma forma muito sofrida, né? A gente sofre porque é difícil, porque a gente saiu de uma cultura que já nos trazia, né, muita repressão desde muito cedo, né? Mas que aos poucos a gente tem aprendido a fazer isso de uma outra forma. Atualmente, a ONU, através dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, tem buscado trazer várias aplicações. Essa parte de cultura de paz não tem um objetivo próprio, então, muito se faz através do objetivo da educação, que é o objetivo número 4, e também o objetivo 16, que é paz, justiça e instituições eficazes. Então, tem se trabalhado muito dentro da justiça restaurativa com esse paradigma do diálogo, né, de buscar com que as pessoas possam, de fato, dialogar sobre as questões. Porque a paz, gente, não é só uma ausência de guerra. Até porque o fato de eu não estar discutindo com alguém não significa que eu não esteja com conflitos internos ou com uma guerra dentro de mim, né? Então, claro, tem essa questão relacional para fora, mas também tem uma questão interna nossa, né? E que passa por algumas coisas, né? Eu vou falar um pouquinho do autoconhecimento também, mas eu penso que mais do que atualidade, se a gente for fazer um recorte ainda maior sobre essa pandemia que a gente está vivendo, nós estamos sendo obrigados a questionar a nossa visão de mundo, que é competitiva, é violenta e é de eliminação do outro, ou eliminação do diferente. E isso, gente, é muito sério, porque a diversidade significa vida, né? Uma coisa igual a outra, ou copia e cola, é clone. Clone não tem vida. Assim, né? Não vou entrar em questões científicas nesse momento, mas para a gente ter coisas novas, a gente precisa de algo diferente para poder criar algo novo, né? Então, é muito importante que a gente saiba conviver com aquilo que é diferente. O difícil é quando o diferente nos incomoda. E aí que entra a nossa investigação pessoal. Por que que isso me incomoda? Será que o outro realmente ele é o problema? Isso não quer dizer que a gente não possa se atentar para as condutas, né? A justiça restaurativa traz isso muito bem, que é separar a atitude da pessoa, né? Você não é isso, você fez tal coisa. E isso não tá legal, porque gera tais questões. Então, como que a gente pode adereçar essas questões para que as pessoas envolvidas entendam como foi para mim isso? Ou por que que você fez desse jeito? Me explica que eu quero entender, né? Então, a comunicação, ela é um ponto fundamental nisso, né? E a comunicação, ela tem, de novo, né, uma parte interna, eu comigo mesma, e uma parte externa. Então, eu gosto muito de tratar da cultura de paz começando por mim, né? E, enfim, temos aí diversos processos difíceis em momentos, e esse é um deles, onde as pessoas estão deprimidas, ou ansiosas, ou cansadas, né? E se eu tô sem comer direito, sem dormir direito, o meu espaço interno para lidar com as dificuldades e com as diferenças vai ser bem menor, né? Então, como que eu posso me acolher, né? Então, eu separei aqui uns 4 pontos bem rápidos para falar um pouco dessa autoobservação. E a primeira delas é de acolher o que a gente sente. Eu tô com raiva de alguém. Essa pessoa me irrita. Só de respirar, de existir, qualquer coisa que essa pessoa fala. Se eu estou aqui toda meio ouriço, assim, né? Qualquer coisa que a pessoa vai falar vai me irritar. Então, eu preciso, primeiro de tudo, falar assim, ok, eu estou sentindo irritação. E veja, gente, como é a questão de se apropriar dos seus sentimentos. Uma coisa é dizer, você está me irritando. Eu estou colocando a responsabilidade para a pessoa de que ela está me deixando nesse estado. Olha que poder, né? Que eu estou dando na mão dela. De me tirar do sério, né? Ou estou dizendo que você está me deixando irritada. Ou estou ficando irritada. Eu ainda estou como um sujeito de um sentimento, que é diferente de eu identificar. Eu estou sentindo irritação.
partir do momento que eu identifico isso, eu consigo buscar o que está por trás, porque o sentimento na comunicação não violenta, a gente brinca que é a fumacinha, né? A gente tem que ir no fogo. Não adianta só eu buscar uma situação ou buscar uma ação para que aquele sentimento pare. E isso é o que a gente normalmente faz. Ah, pare de fazer o que você está fazendo porque eu não quero mais me sentir assim. Mas a gente não tem domínio sobre o outro. E isso faz parte de entender a violência e a não violência. Porque o outro não é uma extensão minha. Eu não posso. Se eu tento dominar o outro, eu estou voltando lá nos paradigmas que estão sendo questionados profundamente nesse momento. Como, por exemplo, a violência. Eu querer que ele seja uma extensão minha. Então, eu exigir que o outro faça o que eu quero, do jeito que eu quero, ou deixe de ser ele, para que eu possa ter um sentimento diferente, isso é extremamente violento. É a mesma coisa se fosse comigo. Eu acho que ninguém gosta de ser mandado. Alguém gosta de ser mandado? Ninguém gosta de ser mandado, né? E isso não deixa de transparecer que a gente ainda está no processo de amadurecimento social, que a gente se comporta como criança, sendo extensão uns dos outros, né? De forma de ações, de pensamentos, de emoções e inclusive energeticamente, né? O que é uma dualidade, porque nós estamos em comunhão, mas nós somos individualizados. A gente não está separado, mas cada um é um. Então eu preciso cada vez mais tentar tomar consciência do que está acontecendo com essa pessoinha aqui, porque sou eu que crio o meu mundo. Tanto que numa mesma situação eu posso ter uma perspectiva da situação, outra pessoa vai ter outra, ou vai ter outro sentimento. Às vezes o que para mim foi, nossa, que absurdo, outra pessoa, nossa, nem reparei. Ou outra falou assim, eu achei legal, mas por que te irritou? Eu achei tão bacana aquilo. Então, assim, são inúmeras interpretações que podem existir, porque depende do que está reagindo aqui dentro. Então, quando alguém pôr o dedo na minha ferida, é compreensível que eu queira tirar o dedo, né? Para o que você está fazendo. E pôr um limite. Ok. Agora, vai adiantar eu ficar culpando o dedo por conta da minha ferida? Porque daqui a pouco alguém vai resbalar em cima de novo. Eu preciso ver o que é que está aqui. E isso é meu. E isso é o mais delicado, porque é difícil. Não é fácil a gente perceber as nossas questões, perceber as nossas vulnerabilidades, né? Perceber que, nossa, eu não sou quem eu gostaria de ser. Ou, enfim, várias frustrações nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, é exatamente nesse lugar de se empoderar do sentimento que faz com que eu possa agir, né? Mas eu tô me sentindo assim por quê? Né? O que eu tô precisando que não tá acontecendo? Né? A comunicação não violenta nos ajuda muito nisso, né? De identificar as minhas necessidades. Né? E conforme eu vou me conhecendo, eu vou testando algumas estratégias ou práticas que me ajudem. Né? Tem gente que tem um saco de areia, né? Para dar uma socada e liberar aquela energia. E é ok liberar energia, mas é importante que você pense, né? A gente refletir. O processo reflexivo é muito importante. Tem gente que medita, que faz pranayama, que faz yoga, sai caminhar. Agora a gente não está tendo muita essa opção, mas enfim, né? Quais são as estratégias que funcionam para mim? Colocar uma música clássica ou colocar um rock e bater a cabeça, bater cabelo. Enfim, cada um tem as suas estratégias. É importante que cada um consiga descobrir quais são as suas estratégias, né? Para trazer a sua energia e o seu centro de volta para você. Porque os conflitos, quando eles acontecem, a gente é como se ficasse tudo embolado. Né? Então, quando eu paro e falo, peraí, deixa eu pegar esse fiozinho aqui e dar uma olhada. Né? E uma coisa que mudou a minha vida foi ter algumas práticas de checagem de realidade. A gente chama em inglês de reality check. Porque a nossa mente mente para nós, né? Então, tem várias crenças e pensamentos repetitivos e de autossabotagem, né? De separação, de rótulos meu, rótulo no outro, rótulo em todo mundo, sai rotulando todo mundo. Não, né? Então, você volta, tá? Mas isso é verdade? Vê um pensamento assim, nossa, enfim, todos os pensamentos difíceis que você tem sobre,
eu não queria fazer nada disso, que estou de saco cheio, ninguém vai me dar bola, ou ninguém me ama, ou eu não sou importante, ou enfim, diversos pensamentos que passam pela nossa cabeça durante os conflitos, só se pergunte, isso é verdade? Né? Ou quais são os indícios reais disso que você está falando, né? E esse reality check nos ajuda a perceber que não. Eu até faço uma brincadeira, às vezes, nos cursos, que é sobre ser humilhado, né? A humilhação, ela não é o sentimento, ela é uma interpretação. Né? Você pode se sentir frustrado, você pode se sentir desanimado, você pode se sentir excluído, né? Isso são sentimentos. Mas a humilhação só acontece quando eu dou crédito à pessoa que está falando. Porque alguma coisa dentro de mim acha que aquilo que ela está dizendo é verdade. Né? E daí eu preciso lutar contra aquilo. Né? Eu acho que para a gente entender um pouco mais sobre violência, até isso que eu até ia comentar um pouco, que a ODS ela traz isso, né, de rejeitar a violência. E a violência, ela só acontece porque, segundo o Marshall Rosenberg da CNV, por conta de necessidades que não foram atendidas. Então, vai chegar uma hora que eu vou, digamos assim, apelar para estratégias cruéis, para estratégias difíceis, para estratégias agressivas, para buscar atender aquilo que eu preciso, né? Por isso que a gente vê várias incongruências na nossa história e na nossa vida, desde Guerra Santa no sentido amplo, que aconteceu na Idade Média, por exemplo, até a minha própria Guerra Santa, quando eu começo a brigar com alguém por conta de uma coisa boa, ou matar por amor, né? Então, essas incongruências que fazem com que a gente se perca da essência, né? Então, toda vez que eu me percebo sendo violenta comigo, com pensamentos que me rotulam, que me limitam, né? Que me colocam para baixo, né? Então, eu preciso olhar para mim, né? Para essa opressora que estou sendo eu comigo mesma e buscar me acolher para conseguir identificar e sair desse padrão, né? E da mesma forma quando eu estou fazendo isso com a outra pessoa. Porque a comunicação ela é feita de palavras e elas são importantes, sim, porque elas são o rótulo, né, que a gente coloca no nosso pacotinho de energia, digamos assim. Mas este conteúdo que tem a ver com como eu estou ou com qual é a minha intenção nessa conversa vai impactar diretamente, né? Então, se eu não estou bem, se eu não estou com espaço interno e estou conversando com a pessoa, ela vai perceber que eu não estou legal. As crianças nos ajudam muito nisso, né? Quando você está triste, daí a criança chega, você está triste? A gente fala assim, não, tá tudo bem. Mas ela sabe que você está triste, porque ela sentiu. E a gente se sente e pensa muito mais junto do que a gente tem noção, na verdade. Né? Então, de eu buscar me acolher para eu poder comunicar isso, né? Ao ponto de quando uma pessoa chega para conversar comigo, se eu não tô bem e eu quero ser legal, boazinha, porque pessoas de cultura de paz, elas estão sempre disponíveis para acolher o outro, e a pessoa começa a falar comigo e eu começo a me irritar, e aí eu já não tô escutando muito bem, porque eu já não tava legal, mas, né, eu tinha que fazer, porque isso é uma coisa boa, que as pessoas devem fazer, né? E vai chegar um momento que essa conversa não vai ser frutífera, a pessoa não vai se sentir escutada, ainda que eu esteja fazendo aham, e dentro de mim tá milhões de coisas acontecendo, né? Ou eu vou acabar interrompendo essa conversa de qualquer jeito porque eu quero sair dali. Porque, na verdade, eu já não estava disponível num primeiro momento. E isso é um desafio, né? Porque, às vezes, a gente começa a identificar quais são os nossos rótulos e identidades que a gente busca apropriar, né, para existir socialmente dentro da nossa família, dentro do nosso contexto social. E é um exercício de autenticidade. Se a pessoa chega e eu falo, olha, eu não posso te escutar agora. Se você quiser, a gente pode conversar num outro momento, ou você pode procurar talvez um outro apoio, mas nesse momento não é possível, né?
é muito importante para mim a nossa relação e eu não quero te escutar de qualquer jeito. Então, quando eu falo assim, fica muito mais fácil da pessoa entender, por exemplo, que se eu estou me retirando naquele momento, eu não estou abandonando a pessoa e ela está entendendo que eu estou fazendo isso porque eu quero nos poupar, às vezes, de uma coisa um pouco mais ríspida, né? Da mesma forma, eu também posso ter cuidado em relação a quando eu abordo as outras pessoas, né? Nos ambientes de trabalho isso é impressionante, né? Quando eu chego na mesa do outro e já estou falando, eu não pergunto, oi fulano, como você está? Você está disponível? A gente pode conversar agora, né? Eu nem às vezes pergunto, eu já chego invadindo. E isso com certeza já vai diminuir bastante o espaço interno dessa pessoa no que ela pode me ouvir, porque eu não respeitei esse limite entre nós, né? E quando fala-se de limite dentro de um princípio de cultura de paz, eu gosto muito de trazer o que a gente chama de não violência, né? A não violência, ela existe, né, como conceito já há muitos séculos e ela ganhou um novo tom a partir do Gandhi, né, que é uma das pessoas que é conhecida, reconhecida mundialmente como um propagador da não violência. E a não violência, ela tem dentro de si dois componentes. São dois nomes em sânscrito. Um chama Ahimsa, que é a não machucar, né? A Ahimsa. E Satyagraha, que é a verdade. Né? Então, como que a cultura da paz, de paz, na verdade, porque existem muitas pazes, né? Mas assim, pensando em paz, não como algo que vai ser atingido um dia, né? Só fazendo um parênteses da não violência, eu acho importante tratar disso, que veio, então, eu não acredito que a gente um dia vai viver em paz. Sabe assim, a paz mundial estará estabelecida. Não sei, talvez a gente passe para um outro nível de vibração e uma outra dimensão da Terra, né? Mas enquanto a gente está nessa dimensão, é uma dimensão que ela é aberta, ela é beta, né? Ela é aberta para o erro e constante aprendizado e reajuste. Então a paz, ela mora muito mais num equilíbrio dinâmico do que um lugar que você atinge e nunca mais você vai ter perturbações. Tanto que eu até sou um pouco provocativa quando as pessoas falam, mas os mestres, eles vivem em paz. Aí eu brinco, né? Eu falo, é ser humaninho? Ele tem corpo, ele tem pensamentos, ele tem sentimentos. Então ele pode ser bem treinado, mas ele vai continuar tendo pensamentos e sentimentos, porque ele é uma pessoa que está aqui, né? E que constantemente está se trabalhando. Todos os grandes mestres, ou enfim, mestres comuns, não sei como denominar isso, mas são pessoas que se trabalham com afinco, né? Então, tem muito a ver com as nossas práticas, né? Práticas diárias, práticas imersivas, práticas de longo prazo, né? Então, a cultura de paz requer com que a gente tenha práticas na nossa vida que nos auxiliem a sair dessa dualidade, a trazer atenção para mim, a eu olhar para o outro, aquela pessoa que eu quero esganar e pensar, eu estou competindo com essa pessoa, por que é que eu estou me defendendo dela? Isso não quer dizer que eu não precise pôr limites. Então vamos voltar, né? Fazendo parênteses, voltando para não violência. E a não violência ela traz a verdade no sentido de não de grande verdade, mas eu traduzo como uma autenticidade. Porque se eu me anulo, ou se eu não me atendo, ou sou atendida ou reconhecida, eu estou fazendo uma violência comigo mesma. Né? E aí é um dos motivos do porquê as pessoas que trabalham muito com desenvolvimento humano, ou até mesmo ações de missão ou de espiritualidade, que tem uma tendência a dar sem receber, então não, tudo bem, eu aguento, eu dou conta, e vai. Não, mas tudo bem, eu posso abrir mão disso, eu posso abrir mão daquilo, e chega uma hora que ou você explode, ou o seu corpo te para, tem várias questões aí, né? Que é o quê? Eu preciso
que o meu espaço do meu eu exista. E precisa existir, né? As pessoas pensam que transformar conflitos ou solucionar conflitos são pequenas concessões. Eu acho que em negociação pode até ser, mas tem coisas que você não consegue negociar, porque são muito íntimas. Elas são inegociáveis. Então, não se trata de um abrir mão para o outro. Se trata de como que eu posso ter uma consciência do que está acontecendo aqui, que eu possa apresentar isso para outra pessoa e saber dela. O que está acontecendo aí? Me conta. Porque essa mentira que a minha mente está me dizendo, que você não me respeita, que você está querendo o meu lugar na empresa, que você, enfim, está desdenhando de mim, enfim, todos esses pensamentos aqui, eles não são verdade. É só mais um ser humano com algumas estratégias equivocadas tentando existir, tentando atender as necessidades dele, que de alguma forma eu também tenho. Então, se eu consigo entrar em contato comigo e me abrir para essa pessoa e falar, mas espera aí, quando eu digo, poxa, você nunca me chama para ir ao cinema? Uma frase dessa que se escuta do seu esposo, da sua esposa, geralmente é a esposa, né? Mas tudo bem. O que ela quer dizer com isso? Ela está só me enchendo o saco? Ela está só querendo mandar em mim? Ou será que ela está pedindo por trás disso um pouco mais de presença, um pouco mais de qualidade, um tempo juntos? O que é que ela quer? Né? Então, é muito importante dentro desse equilíbrio, né? Que eu possa me atender e que isso faça com que eu não machuque o outro. Porque a nossa tendência é, quando acontece uma situação que passa no nosso machucado, a gente sente dor. Porque provavelmente são questões que às vezes a gente tem consciência, às vezes não, às vezes parcial, às vezes tem, mas está em processo de recuperação e cicatrização, depende, né? Geralmente questões emocionais, questões familiares, e aí se você vai para as constelações ou outros universos, podem vir de muitos lugares, mas o fato é que está aqui na minha pele. Então, se eu sinto dor e eu acho que quem me causou a dor foi a outra pessoa, eu quero eliminar ela, achando que eliminando ela ou o pensamento dela, que a gente confunde as ideias com as pessoas, a minha dor vai passar. Mas não, porque a vida é incrível. Vai vir uma outra pessoa que vai fazer a mesma coisa ou algo muito similar. Por quê? Está chamando a atenção para cá. Por que é que isso me dói? Né? E ao mesmo tempo olhar para outra pessoa. Quando existir um conflito, de poder falar, por que essa pessoa tá assim? O que tá doendo? Porque quando você tá bem, quando a gente tá bem, eu não sei se vocês já experimentaram isso, mas eu já tive momentos ou períodos um pouco mais alongados na minha vida em que eu estava muito bem. E quando eu estava bem comigo, nos momentos em que eu estou bem comigo, eu tenho muito menos conflito com as pessoas do que quando eu não estou bem. E, inclusive, os conflitos são uma forma de eu olhar para aquilo que precisa ser visto e que, de alguma forma, eu não estou querendo ver. Então, vão vir várias situações que vão me trazer isso, né? E aí é um exercício de eu buscar exercer a minha autenticidade, tá? O que eu penso, o que eu sinto, como que é para mim, a minha perspectiva ela é válida. A forma como eu estou vendo é válido. E conseguir trazer isso e também deixar que a outra pessoa exista dentro da perspectiva dela, porque não tem uma grande verdade. São sempre perspectivas, né? Que umas podem ser mais afins, outras nem tanto. Você fala, meu Deus, como é que essa pessoa pensa isso? Não sei, mas eu posso tentar entender, mas eu só vou conseguir entender conversando com ela, né? Então tem muito a ver com a nossa intenção. Se eu quero escutar a pessoa para devolver para ela a dor que eu estou sentindo, ou se eu quero escutar a pessoa para de fato entender qual que é o problema, o que está acontecendo, né? E a maior parte das vezes, gente, os conflitos eles não são por causa da outra pessoa. Às vezes sim, mas muitas vezes não. Lívia, Diga. só te fazendo uma pergunta. Você passou pelos 4 pontos? É que eu não... É que eu não numerei eles, né? Só para... Você já passou pelos 4? Da autoobservação eu coloquei como acolher os sentimentos, identificar as necessidades, práticas
né, estratégias para que a hora que o bicho está pegando eu voltar para mim, porque a gente se perde, né? Então, volta. E a checagem de realidade. Eu queria saber se a gente pode fazer perguntas, né? Pode. Eu tenho umas perguntas. Pode ser? Pode falar. Uhum. Em relação à questão da educação para a paz, né? O que o pessoal que já está montando, né, isso como uma academia fala que seria educação para a paz? Tem alguma ideia? Porque Então, você falou uma coisa que é muito verdade, né? Hoje a gente tem uma certa infantilização do adulto, né? Aquilo que a gente não tem maturidade para ouvir, para escutar, para ouvir o que não quer, né? A gente tem muita dificuldade de aceitar aquilo que pode deixar a gente numa situação de vulnerabilidade, ou de berlinda, ou de erro, né? Então, acredito que isso também é um fator cultural, né? Um fator de educação, sim. né? Como é que você enxerga essa educação para a paz? Então, esse tema ele me é muito querido, porque durante 3 anos, mais ou menos, eu estive muito envolvida com o que a gente chama de educação consciente, educação viva, educação livre, né? E por pouco que eu não abri uma escola, porque a, o formato que a gente tem hoje das instituições são instituições que têm uma base militar. E talvez isso possa chocar algumas pessoas o que eu vou falar, mas pensem que existe, se for pensar na estrutura da escola, ela já é uma estrutura que é separatista e que ela é muito violenta, né? Então, cada série, porque é uma produção em série, como se todos fossem desenvolver as mesmas coisas ao mesmo tempo e aprender com a mesma vontade, como se existisse uma padronização nesse sentido, né? E já sabe-se hoje, né, com pedagogia por projetos e os trabalhos em equipe com tutores, que crianças de diferentes idades aprendem muito mais juntas do que só com pessoas da mesma idade, que eu aprendendo a mesma coisa, que eu no mesmo ritmo que eu. Então, essa estrutura mecanicista, e pensando, né, a própria estrutura da escola, ela é um grande quartel, né, onde existe um pátio no meio, onde você tem o benefício de ter 20 minutos de sol, menos do que os presos, que tem 1 hora, né? Ali um tempinho, só para dar uma respirada, com uma inspeção muito forte, que você vai lá e anota nos livros de ocorrência quando tem algum conflito, né? Então, existe uma questão de controle, de punição muito forte na escola. Agora, imagine uma criança cheia de energia, curiosa do mundo, porque, assim, para você precisar estimular uma criança, porque ela já está desconectada, porque o mundo é um estímulo para quem acabou de chegar e está descobrindo o que tem aqui. Gente, é incrível, né? Então, se você deixar a criança sozinha, ou com alguns materiais, outras crianças, eles criam, eles vão, eles fazem, né? Mas daí a gente coloca eles sentados, horas. A primeira coisa que eles perdem é o corpo. Nossa, eu preciso me movimentar, eu não posso. Eu preciso fazer xixi, eu não posso. Mas eu tô com fome. Não, mas agora não é hora de comer. Nossa, então eu começo a abstrair a minha conexão com o meu próprio corpo. Aí a gente perde os sentimentos, a noção dos sentimentos. Nossa, eu tô triste porque o meu cachorro morreu, a minha avó tá doente, meus pais estão se separando. Coisas da vida. E as crianças estão vivenciando isso intensamente, junto com os adultos, porque a gente vive juntos. Né? É recente na nossa história as crianças terem um espaço separado para elas. A grande parte da história dos seres humanos, as crianças aprenderam na convivência conosco. A gente que resolveu institucionalizá-las. Né? Então, quer dizer, eu tô triste, mas eu não posso pensar na minha tristeza porque agora eu tenho que pensar em português. E depois em matemática. Né? Ou seja, eu começo a abstrair o meu sentimento. E eu aprendo por repetição e não por criatividade, não por questionamento, não por ampliar minha consciência, mas que eu tenho que sempre dar respostas, é decorar para dar resposta. Decorar o certo, porque só tem um certo, só tem um jeito de aprender,
e dar as respostas corretas. E se não forem corretas, eu vou sofrer as penalidades. Poderia-se dizer que você cercear a criatividade, a liberdade de expressão é uma forma de violência também, né? A gente considera isso Com uma forma de certeza. violência. Sim, porque a gente passa, né? Pense no tempo que existe dentro de uma escola. Se você tem uma aula de artes por semana, é muito. Se você tem 2 de educação física, é muito. Ensino religioso, eu nem vou falar da questão espiritual, porque geralmente é só mais matéria, não tem o sutil, né? Experimental, né? Geralmente é mais matéria para você saber como são as religiões, ou como é uma religião que é a que eu quero que você aprenda e siga, né? Então, o tempo e energia que a gente investe é na cabeça. A gente sai cabeção, totalmente desmembrado do resto. E pior, foram anos e anos de adestramento, porque você vai precisar aguentar, às vezes, um trabalho que você não gosta, que você está adoecendo, que você está triste, não vê propósito nenhum, mas você está lá. Por quê? Porque foram anos fazendo essa abstração. Uhum. Se parar para pensar, eu jogo tudo pro alto, vou fazer o que? Não sei. Porque a gente não aprende, a gente não tem espaço para eu descobrir quais são os meus talentos. A gente só tá lá fazendo, é isso, é isso, é isso. Quem sou eu? O que eu gosto? Quais são meus talentos? Qual que é a minha criatividade? Tipo, você tá... Imagine uma criança que nasceu para ser bailarina e você tá forçando ela a ficar anos estudando física ou química. Não, ela quer dançar, ela é brilhante quando ela dança. Ela não precisa saber Bhaskara. Queria saber Né? Por que a se gente tem faz alguém isso? que gostaria de te perguntar alguma coisa, que eu acho que a gente consegue fazer uma pergunta com uma resposta mais rápida. Silvia, que também trabalha com isso. Tem ninguém que queira fazer uma perguntinha? Então eu vou fazer mais uma. Tá bom. Esse reality check é o da Byron Katie? Ou é uma coisa que o pessoal já está fazendo em termos de cultura de paz mesmo? Só uma Olha, curiosidade. eu já fazia isso sem saber que existia um nome, mas eu aprendi lá na Universidade da Áustria. Como reality check, ok. Isso, mas Eu eu acho bem não sei precioso. dizer qual é a pessoa que desenvolveu isso, essa ideia, né? Não lembro, pra dizer assim de cabeça. Mas é muito interessante essa checagem de realidade, né? Isso nos ajuda muito a trabalhar a própria presença, né? Seja quando eu tô assim, ai, por que aconteceu? Ou, meu Deus, como é que vai ser? O que vai acontecer depois dessa epidemia? Quando vai terminar? Quando eu tô lá ansiosa pelo que vai vir, eu falo, peraí, onde que eu estou? Quem sou eu? Eu sou Olivia, eu tô aqui agora sentada com o computador fazendo uma telechamada com várias pessoas e eu respiro, porque é aqui que eu estou agora. E só aqui que eu posso agir, eu não tenho como agir nem antes nem depois. Então, o reality check nos ajuda a gente trazer a presença e identificar esses pensamentos que estão causando esse saudosismo ou essa ansiedade. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Eu quero. Então fala ali. Depois a Silvia. Eu quero saber se existe alguma escola já que implantou esse método, que você conheça, que implantou uma forma de ensino diferente, baseada nessa cultura de paz. Existem várias escolas, graças a muito trabalho. Um dos mais conhecidos é o Projeto Âncora, do José Pacheco, que trabalha com a pedagogia de projetos, que é referência no Brasil. O Educação Gaia, que é um conhecimento que veio de uma rede internacional de ecovilas há mais de 50 anos. Também estão sendo transformadas escolas pelo Escola Gaia, ou Gaia Escola. Né? Existe um movimento de educação consciente, educação viva e consciente no Brasil, que já tem algumas escolas, só que geralmente, eu até já assessorei uma escola um contraturno, na verdade, de Caxias do Sul, a nascer, né, a Casa Arapoti lá. É difícil. Normalmente as pessoas começam como contraturno, como por exemplo a Cidade Escola Aine, não sei se vocês já ouviram falar na Cidade Escola Aine, em Guaporé, no Rio Grande do Sul,
que veio, enfim, o Thiago Berto, eu conheci ele quando ele ainda estava viajando, conhecendo projetos pelo mundo, e ele conseguiu construir lá uma escola que é baseada em vários princípios que são, como é que eu posso dizer, tudo a ver, né? Eles estão alinhados com a cultura de paz, né? Tanto que eles colocam isso lá como um espaço de cultura de paz. Né? Dá para estagiar lá, viu, Li? Sim. Dá para fazer uns estágios lá, eles abrem umas semanas experimentais para curiosos e estudantes do assunto. Mas tem várias. A gente só não tem um espaço ainda único onde isso possa ser consultado. Talvez em algum momento a gente possa fazer isso, mas já tem. É possível. Legal. Sil? Obrigada. Olivia, super obrigada assim, pelo conteúdo que você passou pra gente. Mas eu não sei se você falou e eu me perdi aqui nas minhas anotações, mas se for possível você falar rapidamente sobre quando você fala paz está no equilíbrio dinâmico, se você pudesse me dar mais um fechamento sobre isso, por favor. Pode deixar. O equilíbrio dinâmico, ele tem a ver com o movimento, porque a vida tem os nossos altos e baixos, né? Tanto que quando as pessoas falam, porque quando a gente viver em paz, e aí eu brinco, né? Quando que vocês vão encontrar uma paz eterna? Quando morre. Há controvérsias. Eu não sei se é uma paz eterna. Há controvérsias. Dizem que quem não vive em paz aqui, do outro lado, leva a mente igualzinha. Então, né? Mas o que eu quero dizer com essa brincadeira é que a gente vive num pulsar. Então, a expansão e a retração, elas fazem parte de tudo que é vivo no universo, né? Então, a gente querer que as coisas sejam estáveis o tempo todo é matar a criatividade, é morrer com ansiedade de controle. Não funciona, né? Então, a vida tem os nossos altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Então, a paz nada mais é do que eu conseguir contemplar e vivenciar plenamente quando as coisas estão bem, digamos assim, eu estou tranquila, as minhas necessidades estão atendidas, eu estou conseguindo me comunicar muito bem. Lembrando assim, né, que isso pode acontecer várias vezes, assim, em questão de minutos, horas, né? E tem outros períodos que são mais alongados. Então, é só uma questão de a gente observar, né? Assim como se eu estou numa baixa, eu sei que essa baixa, ela não... Nada é para sempre. Então, a gente acaba se apegando, achando que a paz é algo que você fixa. E, na verdade, eu entendo que a paz tem muito mais a ver a como que eu lido com essas questões, né? Tanto que os conflitos, eu entendo que eles são como se fosse uma atualização do sistema, de coisas que não tá fluindo, né? Tá me indicando que tem alguma coisa que não tá certo. E eu preciso olhar para esse conflito para ver o que ele tá me apontando e conseguir ajustar. Quanto mais eu consigo fazer isso com uma certa rapidez, não é bem essa palavra, tá? Mas que eu realmente me boto para fazer essa investigação, é muito gostoso, traz muita paz quando você consegue atravessar um conflito e sair mais unida, mais plena, né? Seja um conflito interno de algo que eu, pelo menos, sinto o conflito dentro de mim como se fossem duas forças que me puxam, né? Por quê? Porque é uma força da mudança e a outra que tá pegada. Não, mas assim tá tão bom. Nem tá tão bom, porque se estivesse bom não estaria mudando. É que eu tô apegada, eu brinco que é aquela merda quentinha, que você tá assim, ai, tá ruim, mas tá tão quentinho, é tão conhecido aqui, mas tá ruim, mas tudo bem, pelo menos eu sei. Aqui eu sei como funciona, aqui eu não sei como funciona. Putz, né? E isso é coisa muito simples, do tipo, troquei meu celular e agora eu quero ter que mexer no novo. Troquei de aplicativo de música, eu tenho que aprender como é que mexe no novo. Que saco, isso me gera um conflito, né? Mas claro, eu tô pegando coisas corriqueiras, mas grandes coisas vêm. A gente está vivendo um super conflito individual e coletivo nesse momento, né? Como que eu vou reinventar meu trabalho? Como que eu vou reinventar as minhas relações na minha casa? Seja porque eu tenho uma família de 5 integrantes e a gente está o tempo todo juntos, ou seja porque eu estou isolado sozinho, por exemplo, né? Como que eu faço para lidar com tudo isso? O que que isso me traz, né? Então, o equilíbrio dinâmico,
É a gente primeiro saber que vai passar. Se é bom, se é ruim, né? Inclusive, o bom e ruim, eles são muito relativos, né? Porque o bom a gente desfruta, mas é aquela coisa tipo, ah, tá legal, né? Agora aqui, quando as coisas têm dificuldade, é aí que a gente se desenvolve. E quando você consegue superar um conflito, esse senso de superação faz com que a gente vá se fortalecendo, né? Sim. Aos poucos, né? Não sei se ficou um pouquinho mais claro, se... Ah, ficou super obrigada. Obrigada. Gente, agora eu vou agradecer a Olivia, mas está na hora da gente começar a nossa meditação. Agora eu vou fazer até uma meditação bem curtinha mesmo, tá? Só para a gente dar uma encerrada na noite de hoje. Eu vou convidar vocês a sentar numa posição confortável, tá? De preferência com a coluna ereta, sem estar encostado em nada, sustentando o próprio corpo. Fica mais confortável quando a gente senta nos isquios, que são os ossinhos do bumbum. A gente alonga a coluna, visualizando um fiozinho que sobe do topo da cabeça e começa a tensionar em direção ao céu. Nossa coluna alonga, nossos ombros relaxam. A gente pode dar uma relaxadinha na boca também. A gente pode fechar os olhos ou fixar num ponto, em algum ponto, a uns 45 graus. Vamos tomando contato com a nossa respiração, iniciando uma respiração consciente. Sem forçar, apenas tomando contato com a nossa respiração. Vou convidar vocês agora a darmos 3 respirações mais profundas, inspirando pelo nariz e expirando lentamente e suavemente pela boca. Quanto mais lenta a expiração, mais profunda se torna a próxima inspiração. Agora, já que a gente já retomou a respiração regular, eu vou convidar vocês a lentamente e aprofundando a atenção nos nossos sentidos ao respirar, colocando total atenção na temperatura do ar que entra, na temperatura do ar que sai. Sentindo o ar entrando, passando pela pele, acima da boca. Acompanhando o movimento do ar entrando, elevando o tórax, o abdômen. A gente acompanha a entrada do ar e a saída do ar.
trazendo toda a nossa atenção para o nosso corpo, para o nosso sentir. Nos mantendo presente por alguns minutos. Essa presença que acontece através do nosso corpo. Qualquer incômodo que apareça no nosso corpo, eu simplesmente aceito. Eu faço as pazes com os meus incômodos. Com os meus pensamentos. E agora eu vou convidar vocês a repetirem mentalmente a seguinte afirmação: eu fico em paz com todas as partes de mim. Eu fico em paz com todas as partes de mim. Eu fico em paz com todas as partes de mim. E observem como seu corpo reage a essas afirmações. Ele contrai, ele expande. E a cada inspiração, a gente repete mentalmente: eu fico em paz com todas as partes de mim. Sempre numa postura de acolhimento e aceitação de tudo que estiver ocorrendo no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, como resposta a essa afirmação. A gente também pode respirar um pouco mais profundamente, se for aliviar algum desconforto. Dirigir a nossa respiração carinhosamente para qualquer parte do nosso corpo que possa estar em algum tipo de sofrimento.
Agora, cada um no seu tempo, pode gentilmente abrindo os olhos. Movendo o pescoço. Essa meditação foi um pouco mais curta, mas eu acho que vocês, alguns talvez, possam ter sentido o poder do corpo, né? E o poder da mente. Quando a gente faz uma afirmação tão poderosa como eu fico em paz, com todas as partes de mim, o corpo reage, né? De alguma maneira. Queria agradecer a Olivia mais uma vez, preciso encerrar, tá? E obrigada pela presença de todos. Na quarta-feira que vem, dia 15, a gente vai ter a Dani falando sobre felicidade e propósito, que tem tudo a ver com isso que a Olivia trouxe, né? Ela fez um doutorado sobre a importância de você ter um propósito quando você escolhe o que estudar para a felicidade, tá bom? Então, no mesmo horário, 19 horas, mando o link para as pessoas. Para quem eu não conheço, quiser receber o link, pode deixar no chat para mim agora, né? Uma forma de contato, ok? Uhum. E agradeço a presença de todos. Eu vou só dar uns minutinhos para vocês colocarem no chat, quem quiser, ou quem for conhecido da Olivia, a Olivia pode me passar. Lívia, obrigada, querida. Obrigada, gente. Obrigada, De foi muito bom. todos. E Foi ótimo. também fico à Parabéns. disposição, se alguém também tiver outras dúvidas e tudo mais. Eu vou pôr o vídeo, tá? No YouTube. E lá eu vou colocar todos os dados de contato da Olivia para quem quiser, ok? Tá Gente, obrigada. Mais uma Obrigada. sala. Obrigada a você. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.